Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou a professora Thalia e na aula de hoje iremos falar de um conceito muito importante, a termodinâmica. A energia ela pode se apresentar na natureza sob diversas formas, mas exceto no caso da energia hidráulica e eólica. Deve ser transformada em trabalho mecânico por meio de máquinas para ser utilizada pelo homem. A termodinâmica ela nasceu justamente dessa necessidade e foi o estudo de máquinas térmicas que desenvolveu seus princípios básicos. Mas o que é termodinâmica, professora? Já vou explicar para vocês, meus queridos. Termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Por exemplo, vamos supor que colocamos gás dentro de um recipiente e fechamos com um êmbolo. E a partir daí mudamos a temperatura por meio de uma fonte, que pode ser até uma chapinha, por exemplo. Quando o gás é aquecido, ele se expande, certo? Fazendo uma força para empurrar o êmbolo que vai se deslocar para cima, e já que temos uma força atuando sobre algum objeto que se desloca, temos então um trabalho. Apareceu a nossa primeira fórmula, onde trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Lembrando que a variação do volume ela pode ser dada por volume final menos o volume inicial, ou também volume 2 menos o volume 1, que seria a mesma coisa. Só que pera lá! Só que essa fórmula é usada em processos isobáricos. Isso o que, professor? Professor, isso mesmo, isobáricos. Pera aí que já explico para vocês. Mas atenção, caso haja uma expansão, aumento de volume, o trabalho será positivo. Em caso contrário, numa contração de gás, o trabalho será negativo. E para entendermos a termodinâmica, alguns conceitos têm que estar bem fixados em nossa cabeça. São eles: temperatura, calor e energia. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Já calor é a passagem de energia térmica de um corpo para o outro. E energia é a capacidade de um corpo em realizar trabalho. Entendido? Fixa bem essas informações, meus amores, pois elas são de suma importância ao nosso estudo. Na termodinâmica, estudaremos também os gases. Os tipos de transformações que os gases podem sofrer são isobárica, isovolumétrica, isotérmica e adiabática. Ah, professora, aquela paradinha que a senhora falou no início sobre a isobárica. É essa mesmo, meus amores. Só que antes de retratar cada uma dessas transformações, usaremos uma equação bem simples. Pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final, que é igual a pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial. Agora, para aplicar dentro de cada transformação, temos as variações para cada uma delas. Então, vamos lá? Isobárica. Prefixo iso significa igual e bárico que se refere à pressão. Ou seja, todos os processos isobáricos têm pressão constante. Ou seja, que não muda. E a nossa fórmula fica assim. Pressão, que é a pressão final, é igual à pressão inicial. E se implica que o volume dividido pela temperatura é igual ao volume inicial dividido pela temperatura inicial. E a isovolumétrica, alguém sabe o que é? Ficou fácil. Isovolumétrica é volume constante, que é dado pela fórmula volume é igual ao volume inicial e se implica pressão inicial dividido pela temperatura inicial, que é igual a pressão dividido pela temperatura. Já a isotérmica é a temperatura constante, onde a temperatura, né, é igual à temperatura inicial e se implica pressão vezes o volume, que é igual a pressão inicial vezes volume inicial. E agora, professora? Acho que agora complicou, né? Na verdade, não. Mas que nome estranho, né? Esse daí, adiabática. Presta só atenção, gente. Lembra lá no início que eu falei que se o gás ele recebe calor, essa quantidade de calor ela é maior do que zero. Se o gás cede calor, essa quantidade de calor ela é menor do que zero. E se não ocorre troca de calor, quer dizer que a quantidade de calor é igual a zero, ou seja,
A adiabática, ela nos retrata que a quantidade de calor é igual a zero, certo? Falaremos agora da energia interna, que é representada por ΔU, que nada mais é do que a soma de todas as energias das moléculas do gás. Logo, meus queridos, se a agitação das moléculas, que nesse caso a temperatura aumenta, onde meu ΔT for maior do que zero, ou seja, positivo, a energia interna ela também aumenta, meu ΔU. Já se a agitação da temperatura das moléculas diminui, que é meu ΔT for negativo, menor do que zero, a minha energia interna também diminui. E por último, se a agitação das moléculas da minha temperatura for igual a zero, nada muda. A energia interna também continua da mesma coisa, nada vai mudar, ΔU vai ser igual a zero. Por fim, apresento a vocês a primeira lei da termodinâmica, lei que relaciona a energia interna, quantidade de calor e trabalho de um gás, isto é, a variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Ainda tá complicado? Pode deixar que eu vou dar um exemplo a vocês, meus queridos. Pense que o calor é como a comida que você ingere para te dar energia. E o trabalho é a energia que você gasta para realizar suas tarefas diárias, como andar, estudar, trabalhar, etc. A energia interna será o saldo de energia ao final do dia, por exemplo, a gordura. No caso de a quantidade de energia de alimentação ser maior que a energia gasta durante o dia. Agora, vamos resolver alguns exercícios relacionados ao conteúdo, certo? Então vamos lá? A primeira pergunta é: determine qual o trabalho realizado por um gás em expansão que teve seu volume alterado de 5 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico para 10 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico, em uma transformação a pressão constante de 4 vezes 10 elevado a 5 N por metro ao quadrado. Lembrando que N por metro ao quadrado, ele pode ser chamado também de Pascal, cujo símbolo é dado por PA, certo? Então vamos lá? Primeiramente, temos que separar as informações que o problema nos traz. A gente sabe que em uma transformação com pressão mantida constante, o processo é isobárico. A gente já aprendeu isso na aula. E como o problema pede para descobrirmos o trabalho, basta a gente aplicar na fórmula. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, certo? Onde a pressão ela é exercida pelo gás é representado por P, e a variação do volume do gás é dada por ΔV, ou seja, a gente sabe que o trabalho a gente quer descobrir, então o problema nos traz que a pressão é dado por 4 vezes 10 elevado a 5 N por metro ao quadrado, e a nossa variação do volume, a gente tem que, lembrando que variação do volume é o quê? Volume final menos o volume inicial. Então, a gente tem que o volume final é 10 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. E o volume inicial é 5 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico, certinho? Como ambos já estão em notação científica, a gente não precisa fazer nenhuma alteração. Substituindo agora os valores na fórmula, calculamos o trabalho da seguinte forma. Então, eu vou jogar novamente aqui a fórmula, só para ficar mais fácil para a gente fazer a aplicação. Então, a gente tem o trabalho é igual. Quem é minha pressão? 4 vezes 10 elevado a 5 N por metro ao quadrado. Vou colocar em parênteses para ficar mais fácil a gente trabalhar. O volume, a gente sabe que é o volume final, que é a variação do volume, é o volume final menos o volume inicial. Então, a gente tem, quem é o volume final? 10 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Menos o volume inicial, que é 5 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Mantendo essa primeira parte, a gente copia ela, né? Porque a gente tem que resolver aqui primeiro. Vezes, então a gente vamos resolver aqui. 10 tira 5, fica 5 vezes 10, as bases são iguais, conserva os valores. Agora a gente pode multiplicar. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Vezes 10, que é a base. Em uma multiplicação a gente faz o quê? Soma nesse caso, os expoentes. Como as bases são iguais e os expoentes são diferentes, a gente soma. Então, a gente tem que 5 mais menos 6, e a gente vai o quê? Subtrair. E aqui a gente tem que
Aí vai ficar o quê? Newton por metro. Por que Newton por metro? Vou colocar um balãozinho aqui só para vocês verem. Aqui a gente tem Newton por metro ao quadrado, certo? Vezes metro cúbico. Aqui a gente tira um, aqui tira um. Então vai sobrar o quê? Newton por metro. Por isso que é Newton por metro, certo? Então a gente tem que o trabalho é igual a 20 vezes a base, que é 10, 5. Tira 6, nesse caso sendo negativo, me sobra menos 1 Newton por metro. Onde o trabalho, vamos passar para cá, né? Onde o trabalho é igual a dar 2 Newton por metro. A gente pode colocar numa forma mais específica, né? Para ficar melhor a visualização. 20 é a mesma coisa que 2 Newton por metro, que é igual a 2 Joule. Por que 2 Joule? Porque pois em medidas de energia, Joule, ele equivale a 1 Newton por metro, certo? E é essa a nossa primeira questão. E que para transformações adiabáticas, a quantidade de calor é igual a zero. Então, nas transformações adiabáticas, a quantidade de calor ela é dada igual a zero. Dessa forma, basta a gente substituir. Então, ΔU é igual a quantidade de calor é zero, né, que foi dado, menos o trabalho. Então, a variação da energia interna é igual o trabalho sendo, nesse caso, negativo. Aliás, como o problema retrata que o gás sofreu uma expansão adiabática, ele realizou, nesse caso, um trabalho positivo, ou seja, ele cedeu energia para o meio externo. Logo, podemos dizer que sua variação de energia interna foi de... onde, como o trabalho é dado em joule, a gente sabe que, substituindo, menos 400, ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a menos 400 joule, porque negativo vezes o valor que foi dado que é positivo, fica sendo negativo. Então, a gente sabe que a resposta dessa alternativa correta é a letra A. Na sequência, iremos ver como tudo isso ocorre na prática, certo? Dando sequência à aula anterior, vamos ver como isso ocorre na prática. As nuvens estão no céu quase o tempo todo e nem sempre nos perguntamos como esse fenômeno se forma. Na verdade, as nuvens representam um conjunto visível de partículas de água presentes no ar, assim como diversos outros gases. O vapor d'água passa do estado gasoso para o líquido. Isso acontece quando o Sol atinge rios, mares e lagos, ocasionando a transformação da água. Devido à sua leveza, o vapor sobe até a atmosfera. Como a sua temperatura é menor, o vapor se liquidifica, proporcionando o aparecimento das nuvens. Então, a partir da condensação da água, vemos e, na verdade, descobrimos como as nuvens se formam na natureza. E no experimento de hoje, iremos aprender a fazer e desfazer uma nuvem dentro da garrafa. Vamos lá? Vamos precisar de uma garrafa PET, uma rolha, álcool e bomba de encher bola daquela que tenha agulha na frente. Primeiro passo, precisamos furar a rolha com a agulha da bomba de encher bola. Feito isso, jogue o equivalente a uma tampinha de álcool dentro da garrafa. Agora, tampe a boca da garrafa com a mão e chacoalhe bastante o líquido dentro dela. Aproximadamente uns 30 segundos até o álcool se evaporar. Rapidamente, você tampa a boca da garrafa com a rolha, claro, mantendo a bomba fixada. E na sequência, começa a encher. Mas cuidado, mantenha certa distância do rosto para evitar acidentes, isto é, da rolha saltar para fora e acertar seu rosto. Só que, é claro, isso aqui não vai acontecer, porque a rolha está presa à agulha da bomba de encher bola. Quando perceber que a garrafa está bem durinha, basta retirar a rolha com cuidado.
legal é que se você bombear o ar de novo para dentro da garrafa, dá só uma olhada no que acontece. Talvez você esteja se perguntando como isso ocorre. Na verdade, o processo é bem simples. Quando chacoalhamos a garrafa, a maior parte do álcool se evapora, porém permanecendo dentro dela. Feito isso, começamos a injetar ar dentro da garrafa. Dessa forma, ao inserir o ar, a pressão aumenta, ou seja, se a pressão aumenta, a temperatura sobe. Só que na hora que retiramos a rolha, a pressão e a temperatura diminuem, fazendo com que grande parte do vapor de álcool se condense e forme a nuvem dentro da garrafa. Assim, quando retiramos a rolha da garrafa, ocorre uma expansão adiabática, ou seja, sem troca de calor da parte interna com o ambiente, onde o trabalho realizado pelo gás que provocou sua expansão diminui sua energia interna e, como consequência, a temperatura interna diminui e o vapor de álcool se condensa formando aquela nuvem branca. Como, por exemplo, os desodorantes spray. Ao apertá-lo por alguns segundos, notaremos a diminuição da temperatura. Repetimos o processo, a temperatura e a pressão dentro da garrafa aumentam, desfazendo a nuvem existente. E quando se bombeia, ocorre um aumento de temperatura, isto é, uma compressão, e a parte condensada se transforma em vapor novamente.